Neste vídeo falaremos dos cones. Essa figura geométrica é bastante presente no dia a dia, em nossas casas e em várias tarefas que realizamos. Por exemplo, conforme podemos observar aqui, as luminárias que iluminam a parte do ambiente de nossas casas, o recipiente para colocar batata frita, cones de segurança, até a casquinha de sorvete ou mesmo a cenoura tem formatos de cone. Vamos ver um pouquinho mais dessa figura. Quais são os elementos que constituem essa forma geométrica? Vamos lá. Os elementos que constituem o cone são, conforme podemos ver aqui nessa representação, é um círculo na base, um círculo com centro C e raio R, e a partir do centro traçamos uma linha vertical até um ponto V. Essa linha vertical, a partir do centro, é chamado de altura do cone. Outro ponto de destaque é o ponto V, que é o vértice do cone. Podemos imaginar que, se tivéssemos um círculo, poderíamos traçar linhas a partir do círculo em relação ao ponto comum V e teríamos a figura semelhante ao cone. Uma dessas linhas, conforme está representada aqui, é chamada de geratriz. Ela dá indicação do que como vai ser formado o cone. Por exemplo, a geratriz, pensar em geratriz como lado do cone, mas na verdade o cone, sendo uma figura espacial, não vai ter um lado, ele vai ter apenas a base, vai ter a aresta da base e o vértice, não vai ter mais nenhuma aresta. Então a geratriz é uma linha imaginária que determina aqui a parte da área lateral quando a gente observa o cone planificado. Vamos colocar o nome aqui, o G, para a gente, a geratriz, para não esquecer. O V é o vértice. O C é o centro da circunferência. O R é o raio da circunferência da base. O H é a altura do cone. Vamos ver cada um desses, né? A altura do cone é a linha que vai do centro perpendicular ao plano da base até o vértice, ou na direção do vértice. A geratriz seria essa linha imaginária. Como poderíamos imaginar a geratriz? Imagina um círculo, né, e você começa a amarrar linhas nesse círculo e todas essas linhas partem do círculo até um único ponto. Esse ponto em questão é chamado vértice. Essas linhas que você traça, elas são chamadas a chamada geratriz do cone. Então, qualquer linha que vem do vértice até o círculo, sobre a superfície, é chamado de geratriz. E o vértice é esse ponto, né, que todas as geratrizes chegam até ele. Então, esses são os elementos de um cone. Esse cone aqui representado é um cone chamado de cone circular reto. Por que circular? Pois a figura da base é um círculo. Podemos ter cones com outras figuras na base. No caso, o cone circular tem um círculo como figura da base. Pode ser um cone elíptico, né, ou um cone com uma forma não definida. Mas nós teríamos aí uma figura, né? Aí você pergunta, por que não pode ser uma pirâmide de N lados? Pelo seguinte, na pirâmide a gente tem que cada lado é uma face triangular. No cone nós não temos faces. O que nós temos é uma superfície cônica, que estudaremos a seguir. Bem, conforme vimos, o cone ele pode ser reto e oblíquo. O cone reto, por assim dizer, é aquele em que a linha, que é perpendicular do vértice, ela incide diretamente no centro da circunferência. Enquanto que o cone oblíquo, essa linha que vem do vértice, não será perpendicular, formará um ângulo diferente de 90 graus. Ainda assim, a altura do cone oblíquo será a linha perpendicular até o plano da base, né, dependendo de onde vai dar a oblicidade do cone. É comum imaginarmos um cone reto como o cone formado a partir de um triângulo isósceles. Então, esse triângulo aqui, nós teremos que esse ângulo aqui é o mesmo desse, pois esse lado é o mesmo desse, que é chamado de geratriz. No oblíquo, essa situação não acontecerá. O triângulo será um triângulo escaleno, pois esse ângulo aqui é diferente deste ângulo aqui. E nós teremos uma geratriz de um lado diferente da geratriz do outro, né? Então, dessa maneira, eu defino o que é o cone reto e o cone oblíquo. Trataremos o estudo do cone sobre o cone reto. Vamos primeiramente calcular o volume de um cone. Como que se dá o volume de um cone? Ora, a ideia de cone inicialmente, né, pode-se pensar em termos de volume por uma expressão semelhante ao volume do prisma, ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura.
Por que podemos pensar que a área do cone é semelhante à área do prisma? E outro, por que o volume do prisma seria 1/3 da área da base? Então vamos primeiramente responder essa segunda pergunta. Por que o volume de um prisma é 1/3 da área da base? Então aqui a gente representa um prisma. Vamos rodar o prisma. Observe que nós temos aqui uma pirâmide triangular, ou seja, né, aqui em verde, uma outra pirâmide triangular em vermelho e uma outra terceira pirâmide triangular em azul. Se observarmos direito, esse prisma triangular ele pode ser separado em 3 pirâmides, de forma que a área, aliás, o volume desse prisma é a soma dos volumes das 3 pirâmides. Podemos demonstrar, não é o caso aqui, que as 3 pirâmides têm o mesmo volume. Daí, o volume do prisma, aliás, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, né? Daí, a gente escreve como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Ok, o volume da pirâmide, tudo bem. E por que o volume do cone é igual? Vamos observar uma outra situação. Se observarmos aqui, temos um prisma de base triangular, mas podemos alterar esse prisma aumentando o número de vértices, quadrangular, pentagonal, e a gente pode alterar para uma quantidade, por exemplo, de 30 lados. Se observarmos aqui nesse applet feito em GeoGebra, a gente tem uma pirâmide de 30 lados. E um olhar menos criterioso vai nos dar a ideia de que isso é um cone. Mas, na verdade, isso é uma pirâmide com base sendo um polígono de 30 lados. Cada um desses triângulos representa uma das áreas laterais dessa pirâmide. Podemos, dessa maneira, imaginar que se aumentássemos o número de lados até que o n tenda ao infinito, veremos que a pirâmide vai convergir para um cone. Dessa forma, teremos assim que o volume do cone é o mesmo volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura. No nosso caso, esse volume pode ser escrito como sendo 1/3 da área da base, mas observando que a área da base, nesse caso, é um círculo, então πr² vezes h. Então, para esse cone normal aqui, cuja altura diverge da área da base. Existe um caso especial que é o chamado cone equilátero. No cone equilátero, nós temos nesse cone que a figura que determina, no cone equilátero, nós temos aí que a relação do lado, nós teríamos aqui esse triângulo, que o cone seria, podemos pensar que esse triângulo formado aqui, esse triângulo imaginário aqui, se fizéssemos um corte no cone na direção que passa pelo centro do círculo, teríamos um triângulo. Esse triângulo é isósceles na maioria dos cones retos. No cone equilátero ele tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Quando eu tomar esse triângulo apenas, nós vamos ter que o raio desse cone é a metade da diretriz, ou seja, da geratriz. A geratriz do cone, portanto, é o dobro do raio. Daí, nesse cone especificamente, poderemos fazer a altura como sendo a altura do triângulo equilátero. Lembrando que essa altura é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado, que é esse lado, que a geratriz aqui é 2R, podemos escrever como sendo 2R raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura de um cone equilátero, vou até colocar aqui, é R raiz de 3. Daí, neste caso, o volume do cone equilátero, eu coloco esse asterisco, será 1/3 da área da base, que é πr², vezes a altura, que é R raiz de 3. Daí escrevemos que o volume desse cone será 1/3, 3 sobre 3, multiplicando aqui 1 vezes raiz de 3, fica raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, vezes πr². Isso para o cone equilátero. Para os demais cones, normalmente, você pergunta como é que eu calculo a geratriz para os demais cones? Bom, como é um cone qualquer, para um cone qualquer, teremos que a geratriz, a altura e o raio, simplesmente pode ser dito que o h é a raiz quadrada de g² menos r². Apenas isso. E aí nós teremos πrh. E daí nós não temos nenhuma expressão especial, só nesse caso do cone equilátero. Contudo, podemos imaginar, por exemplo,
um tronco de cone. O que é um tronco de cone em termos de volume? Ora, um tronco de cone seria pensarmos cortar o cone, passando esse plano numa certa altura aqui, e aí nós vamos cortar o cone em duas regiões, né? A região da chamada ponta e a região do tronco, dividindo o cone dessa forma aqui, a ponta e o tronco. Observe que nesse caso eu teria aqui não mais a altura, e sim a altura do tronco, e aqui a altura da ponta, por exemplo, né? E aqui a geratriz do cone é a mesma geratriz aqui, só que para a gente não importa muito, porque o que nos interessa é virtualmente seria esse triângulo maior aqui, a relação entre esse triângulo maior e esse triângulo menor. Percebemos que esses triângulos continuam sendo triângulos semelhantes, pois o mesmo ângulo daqui é o mesmo daqui, e aqui o ângulo reto aqui também, e o ângulo da ponta também. Então podemos escrever esse cone como sendo esses triângulos, como sendo triângulos semelhantes. A gente diz que o triângulo menor, vou colocar bem aqui, cuja altura é HP, e o triângulo maior, cuja altura é H. H, né? Todo ele, que era a altura do cone anteriormente. Bem, da mesma maneira eu posso ter aqui o raio do tronco para o raio do cone. Veja aqui o raio do cone e o raio do tronco. Como são semelhantes, existe uma relação entre essas alturas e esses raios. Observa que a altura ela é comprometida porque essa parte da altura faz parte aqui da altura da ponta. Então não é muito útil utilizar essa relação. Mas podemos usar a mesma relação entre os raios. Por exemplo, eu posso dizer que o raio da ponta para o raio do tronco, né, ou do cone inteiro, essa relação é constante, que é uma relação de proporcionalidade. E se ela é constante, vale dizer que a relação entre o volume da ponta e o volume total, o volume do cone, também é uma constante, só que a constante em questão é elevado ao cubo. Daí podemos escrever que o volume da ponta é o K ao cubo vezes o volume do cone. Observe que com isso a gente tem uma relação para encontrarmos a ponta baseado apenas nas dimensões dos raios, levando em consideração que essa relação é um certo número. A gente eleva o número ao cubo e multiplica pelo volume do cone. Mas nós queremos encontrar o volume do tronco, então a gente diz que o volume do tronco, ou seja, é a diferença entre o volume do cone total menos o volume da ponta. E aí escrevemos como volume do tronco igual ao volume do cone menos K ao cubo V cone. Ou, colocando V do cone em evidência, vai ser 1 menos K ao cubo. Pronto. Uma maneira de encontrarmos o volume do tronco sem necessariamente conhecer as partes. Vamos dar uma observada aqui, o tronco de um cone, para ver como é que fica, né? Olha a situação do tronco. Vou marcar bem aqui. Eu quero o tronco dessa pirâmide. Olha como é que seria o tronco. E aí eu vou colocar uma certa altura aqui para o tronco. Então, vamos colocar também um tronco de cone, né? Observa que seria um tronco de pirâmide da mesma situação. Observa que a expressão é a mesma que eu teria utilizado para calcular o tronco de pirâmide, eu utilizo para calcular o tronco do cone. E o que dizer, né, da área lateral ou área total de um cone? Para analisarmos a área total de um cone, primeiro vamos ver a planificação. Planificar um cone nada mais é do que pegarmos o cone e abrirmos o cone. Vamos abrir o cone aqui. Então, vou pegar aqui pelo vértice e vou abrir o cone. Observa aí que nós estamos cortando o cone, né, estamos planificando. Veja que a parte de baixo do cone, né, forma um círculo, enquanto que a área lateral do cone nós temos aí parte de um círculo. A gente chama de setor circular. Vou diminuir um pouco aqui a estrutura, só para vermos aqui um pouquinho mais. Então nós temos aí o setor circular, mostrando que o cone ele advém da planificação. Se você quer fazer você vai ter que pegar uma folha de setor circular. Poderia fazer isso também somente com a superfície lateral, ou seja, com a superfície cônica. Então observa que nós teremos aqui
o setor circular que vai formar o cone. Dessa maneira, poderíamos imaginar o cone planificado desta forma. Isso aqui é a área da base do cone, enquanto que isso aqui é a área lateral. Da mesma maneira que calculamos a área das figuras planas, queremos saber a área do cone, temos que calcular a área total, será a área da base mais a área lateral. Ora, a área da base, já sabemos que isso aqui é um círculo. Como isso é um círculo, a área da base ela é simplesmente π vezes r ao quadrado, onde r aqui é o raio do meu círculo. Por outro lado, se olharmos esse comprimento em verde aqui que percorre, que determina o meu setor circular, se fosse analisar esse comprimento, ele é 2πr. Por quê? Porque ele corresponde ao comprimento da circunferência. Está tocado aqui, essa ponta vai enrolar sobre esse eixo, chegando aqui do outro lado, e essa outra ponta vai encostar aqui, fechando o cone. Mas essa estrutura aqui nada mais é do que a minha geratriz. Então essa estrutura é a geratriz do cone. Foi quando eu abri essa estrutura chamada geratriz, mas é o raio dessa circunferência maior. Então se queremos encontrar a área lateral de um cone, nós sabemos que essa área lateral ela é simplesmente πrg, onde G é a geratriz. Então veja que a unidade de área é comprimento, G também é comprimento. Então a unidade de área, nesse caso, é πrg. Então poderemos escrever que a área total de um cone é πr ao quadrado, da área da base, mais πrg. Ou, colocando em evidência, a área total seria πr, que multiplica r mais g. Observando ainda que se nós tivéssemos um cone reto, a geratriz seria 2r. Poderíamos colocar também essa situação aí, né? Então, para um cone reto, observando ainda que para um cone equilátero, a geratriz seria 2 vezes o raio. Daí poderíamos ter uma simplificação dessa expressão. Mas aqui nós temos a área total de um cone. Vamos fazer um exemplo observando esse sorvete. Então, a pessoa que trabalha fabricando cascalhos artesanais de sorvete, ela vai fazer um cascalho cujo raio é 3 centímetros e cuja altura é 10 centímetros. Ele quer saber qual é a menor área possível para que eu possa fazer esse cone sem desperdício de material. Então, queremos saber a área lateral do cone. Mas para isso, precisamos lembrar que esse cone aqui, nós observamos que nós podemos ter um triângulo aqui, no seu perfil, ele é triangular, é um triângulo isósceles. Vamos pegar apenas da metade até embaixo. Dessa forma, determinamos esse triângulo aí, né? Triângulo equilátero, ou esse triângulo retângulo. E bem sabemos que esse triângulo retângulo aqui tem 3, aqui é 10 e aqui é a nossa geratriz. Por que é importante? Porque quando queremos descobrir a área total, precisamos da área lateral mais a área da base. A área da base é simples, mas a área lateral precisamos descobrir a geratriz. Daí, a geratriz será ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 10 ao quadrado. A geratriz ao quadrado será 9 mais 10 mais 100. A geratriz ao quadrado é 109. E aí a geratriz é aproximadamente raiz de 109, que vai dar, vou colocar a raiz aqui direto, 10,4. Então temos aí esse tamanho 10,4. Por que a geratriz é importante? Porque quando queremos descobrir a área lateral do cone, né, nós temos que lembrar que o cone planificado vai dar esta figura. E essa área aqui, sabemos que ela é π, essa área é πrg. Então, lembrando que aqui é g, né, que é 10,4. Então, essa área lateral, portanto, será π vezes 3 vezes 10,4. Isso aqui vai dar próximo de um valor aproximado de 98 centímetros quadrados. Então, descobrimos quanto é a área lateral do cone. E a área da base, claro, a área da base será πr ao quadrado, ou seja, será 9π, ou aproximadamente 28,3 centímetros quadrados, que também é aproximado, né? Então, teremos aí que a área total, juntando mais 98, teremos próximo de... Então, a área total que o cara vai usar, 28,3 mais 98. Isso vai dar 126,3 centímetros quadrados.
Pronto, essa é a área. Então é só pegar um retângulo, isso não temos que pegar um retângulo. Lembrando que para que se faça um cone com esse formato sem espécie de material, temos que ter um setor circular. Observa que ele não tem tampa, então não tem aquele outro disco aqui. Então temos que só fazer isso. A pergunta é, qual é esse ângulo bem aqui? Como é que eu vou saber que ângulo é esse, né? Qual é esse ângulo? Eu vou só colocar aqui. Que ângulo é esse, né? Quanto vale esse ângulo θ? Então, para isso, precisamos lembrar o seguinte, a circunferência tem raio 10,4 centímetros. E qual é a área da circunferência inteira? Veja bem, vou descobrir essa área bem aqui. Então, essa área aqui será π vezes 10,4, isso aqui é g, né? Π vezes g ao quadrado. Ora, g ao quadrado, acabamos de ver, é 109, né? 109. Então, vai ficar π vezes 109. Daí, fazendo a continha, teremos uma área de 342. Então, a área da circunferência inteira aqui, ela é aproximadamente 342,4, né, 4 centímetros quadrados. Essa área. Então agora queremos descobrir esse ângulo. Você pergunta, mas o que o ângulo tem a ver com a área? Primeiro, nós não sabemos que ângulo é esse, mas uma maneira de fazer diretamente é relacionando a área da circunferência toda para 2π, que é o ângulo total. Vamos colocar aqui em graus, já acharmos em graus, para 360 graus. Do outro lado, eu terei a área da região, a área que é chamada aqui área lateral, para θ. E aí a gente descobre o θ. Como? Simplesmente vamos descobrir que o θ será multiplicar a área lateral, ou seja, 126,3 vezes 360 e dividir pela área da circunferência, que é 342,4. Fazendo essa conta, teremos aproximadamente 132,8 graus. Se tudo estiver certo, se todas as contas estiverem certo, essa aí é a área da região, né? Esse é o ângulo que nós deveríamos cortar. Então seria assim, você traçaria uma circunferência, por exemplo, na massa, né? Da espessura que você quisesse, traçaria um ponto, uma linha a partir do centro, mediria 132 graus e cortaria novamente. Aqui está bem exagerado, está quase 180, né? Mas seria 102 graus e aí cortaria e enrolaria. Quando enrolasse, nós teríamos certamente uma figura como essa. Então a ideia de trabalhar com cone, a gente pode ver que os cones, a maior parte deles são utilizados para esse tipo de construção. Então, se você quer construir um cone, não use retângulo, use uma folha nesse sentido, ou pelo menos trace o setor circular para fechá-lo. Com isso a gente encerra esse vídeo de cones. Até a próxima.